Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar para o cargo de professor de matemática da sede SC. Vamos estudar os conteúdos mais cobrados, fundamentos do pensamento lógico-matemático e epistemologia da matemática, conjuntos numéricos, proporcionalidade e educação financeira, álgebra, funções, progressões, trigonometria, geometria plana e espacial, geometria analítica, matrizes e determinantes, combinatória, probabilidade e estatística, modelagem e resolução de problemas, metodologias de ensino e, ao final, a parte institucional do Sistema Educacional Catarinense, indicadores, avaliações, financiamento e regime jurídico do servidor. Começando pelos fundamentos do pensamento lógico-matemático e epistemologia da matemática. A banca quer que você entenda a matemática como forma de conhecimento baseada em abstração, linguagem simbólica, relações e demonstração. A natureza do conhecimento matemático envolve construir conceitos por definições, axiomas e teoremas, e validar resultados por prova, argumentação e consistência lógica. Diferente das ciências empíricas, a matemática não depende de experimento para confirmar, mas também não é simples invenção. Ela surge de problemas humanos, de necessidades práticas, de modelagem do mundo e de evolução histórica das ideias. Historicamente, a matemática se desenvolveu em diferentes culturas, com marcos como geometria e aritmética antigas, álgebra no mundo islâmico, geometria analítica e cálculo na modernidade, e expansão contemporânea com estatística, computação e modelagem. Para o ensino, isso se traduz em uma ideia-chave. Aprender matemática não é decorar procedimentos, é compreender conceitos, relações, estratégias e justificativas, desenvolvendo raciocínio lógico, argumentação e resolução de problemas. A lógica aparece como capacidade de estabelecer implicações, equivalências, generalizações e argumentos válidos. Em sala de aula, isso se conecta a justificar propriedades, explicar por que um método funciona, comparar estratégias e reconhecer padrões. A prova pode cobrar essa postura. O professor de matemática deve promover compreensão e não apenas treino mecânico, usando problemas, investigações e comunicação matemática. Passando aos conjuntos numéricos, você precisa dominar classificação, propriedades e operações. Naturais incluem zero e positivos, usados para contagem e ordenação. Inteiros incluem negativos, úteis em temperaturas, saldos e posições. Racionais são frações e decimais finitos ou periódicos, essenciais em medidas e proporções. Irracionais incluem números com representação decimal infinita não periódica, como raiz de 2 e π, aparecendo em geometria e medidas. Reais são união de racionais e irracionais, representados na reta numérica. Complexos incluem unidade imaginária i, com i ao quadrado igual a -1, e aparecem em soluções de equações e aplicações em física e engenharia. A banca costuma cobrar operações e propriedades, comutatividade e associatividade para adição e multiplicação, distributividade, existência de elementos neutros e inversos, e cuidado com não validade de certas propriedades na subtração e divisão. Também cobra comparação na reta, intervalos, módulo, potências e raízes, além de notação científica, que liga matemática a ciências e tecnologia. Razão, proporção, regra de 3, porcentagens e educação financeira formam um bloco de alta incidência porque aparece em problemas contextualizados. Razão é comparação entre grandezas, muitas vezes expressa como fração ou por 2 pontos. Proporção é igualdade entre razões. Regra de 3 simples resolve problemas de proporcionalidade direta ou inversa, mas a banca pode exigir que você identifique se a relação é direta ou inversa antes de aplicar. Porcentagem é razão com denominador 100. E envolve aumento e desconto percentuais, acréscimos sucessivos, porcentagem de porcentagem e variações relativas. Educação financeira exige compreender juros simples e compostos, inflação, poder de compra, orçamento, consumo consciente, comparação de opções e leitura crítica de ofertas e crédito. Em concurso, é muito comum aparecer a diferença entre juros simples, com crescimento linear, e juros compostos, com crescimento exponencial. Também pode aparecer a ideia de que educação financeira na escola não é propaganda de banco, é formação para decisão responsável e crítica.
Álgebra aparece como linguagem generalizadora. Expressões algébricas envolvem operações com monomios e polinomios, produtos notáveis, fatoração e simplificação racional. Polinomios exigem domínio de soma, subtração, multiplicação, divisão quando necessário, e fatoração por evidência, agrupamento, trinômio quadrado perfeito e diferença de quadrados. Equações e inequações incluem do primeiro e segundo graus, racionais, irracionais e modulares em nível apropriado, além de interpretação de soluções em contexto. Sistemas de equações lineares, 2x2 e 3x3, podem ser resolvidos por substituição, comparação, escalonamento ou regra de Cramer, e o professor deve reconhecer quando faz sentido usar cada método. Inequações exigem cuidado com multiplicação por número negativo, que inverte o sinal, e representação em intervalos e na reta. Funções são o eixo central do ensino médio e aparecem muito em prova. Função é a relação que associa a cada elemento do domínio um único elemento do contradomínio. A banca cobra interpretação de domínio, imagem, zeros, crescimento, decrescimento, máximos e mínimos, concavidade, e leitura e construção de gráficos. Função afim tem forma AX mais B, com taxa de variação constante e gráfico em reta. B é intercepto e A é coeficiente angular, ligado à inclinação e crescimento. Função quadrática tem forma AX sobrescrito 2 mais BX mais C, com parábola. Concavidade depende do sinal de A e vértice da máximo ou mínimo. A banca cobra discriminante, raízes, fatoração e relações entre coeficientes e gráfico, como interceptos e simetria. Função exponencial tem forma A vezes B elevado a x, com B positivo e diferente de 1. Cresce-se B maior que 1 e decresce-se 0 menor que B menor que 1. Função logarítmica é inversa da exponencial, com propriedades de logaritmos, mudança de base e interpretação de escalas logarítmicas, como decibéis e pH. Funções trigonométricas, como seno, cosseno e tangente, têm periodicidade e aparecem em fenômenos oscilatórios e problemas de ângulos. A banca pode cobrar leitura de amplitude, período e deslocamentos em gráficos, além de valores notáveis. Progressões aritméticas e geométricas são cobradas por fórmulas e interpretação. Pará tem razão constante na diferença. Termo geral envolve A mais N menos 1 vezes R, e soma envolve N vezes A mais N dividido por 2. PG tem razão constante no quociente. Termo geral é A1 vezes Q elevado a N menos 1, e soma de N termos envolve A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1, quando Q é diferente de 1. A banca pode associar PG a crescimento exponencial, incluindo juros compostos, e Pará a crescimento linear. Trigonometria exige dominar razões trigonométricas no triângulo retângulo. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é oposto sobre adjacente. Valores notáveis em 30, 45 e 60 graus aparecem sempre, assim como relações fundamentais. No triângulo qualquer, leis dos senos e dos cossenos são cobradas para resolver medidas em situações não retangulares, inclusive em aplicações como topografia e física. Circunferência trigonométrica e radianos podem aparecer dependendo do nível da prova, além de identidades e equações trigonométricas simples. Geometria plana e espacial é outro bloco essencial. Na geometria plana, polígonos e suas propriedades envolvem soma de ângulos internos e externos, diagonais, condições de paralelismo, semelhança e congruência. Triângulos exigem classificação, propriedades e teoremas como Pitágoras e relações métricas, além de semelhança. Áreas de figuras planas, como triângulo, quadriláteros, trapézio, círculo e setores, são cobradas com frequência, assim como perímetros. A banca costuma explorar problemas em que o aluno precisa decompor figuras, usar proporcionalidade e aplicar fórmulas corretamente. Na geometria espacial, sólidos como prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas exigem áreas e volumes, além de planificações e relações com medidas. Prismas e cilindros envolvem área lateral e total e volume como área da base vezes altura. Pirâmides e cones têm volume como 1/3 da base vezes altura. Esfera tem fórmulas de área e volume e aparece em problemas de capacidade. A banca pode cobrar também relações de semelhança em sólidos e escalas em maquetes. Geometria analítica inclui ponto,
Reta, distâncias e cunicas. Distância entre dois pontos e ponto médio são básicos. Equação da reta pode ser na forma reduzida, geral, ou usando coeficiente angular e ponto. Distância de ponto a reta e condição de paralelismo e perpendicularidade também aparecem. Cunicas, como circunferência, parábola, elipse e hipérbole, podem ser cobradas em nível de equações e interpretação geométrica. Circunferência é comum, com centro e raio. A banca pode explorar também interseção entre reta e circunferência e leitura de gráficos. Matrizes, determinantes e sistemas lineares aparecem no ensino médio e em concursos. Matrizes envolvem ordem, operações, matriz identidade, matriz inversa em casos simples e interpretação como organização de dados ou transformações. Determinantes são cobrados por cálculo de 2 por 2 e 3 por 3 e por propriedades. Sistemas lineares podem ser resolvidos por escalonamento, determinantes ou matriz inversa, e a banca pode cobrar classificação de sistemas, possível e determinado, possível e indeterminado, ou impossível, além de interpretação geométrica como interseção de retas ou planos. Análise combinatória é extremamente cobrada em questões de raciocínio e probabilidade. Princípio fundamental da contagem organiza escolhas sucessivas multiplicando possibilidades. Permutação é arranjo de todos os elementos, com ou sem repetição. Arranjo é a escolha ordenada de parte dos elementos. Combinação é a escolha não ordenada. A banca costuma testar se o candidato percebe a diferença entre considerar ordem ou não. Fórmulas devem ser dominadas, mas o mais importante é saber modelar o problema e reconhecer quando há restrições e repetições. Probabilidade e estatística estão em alta por causa da cultura de dados e das avaliações. Probabilidade envolve espaço amostral, eventos, probabilidade clássica, condicional, quando cabível, independência. A banca pode cobrar noções como evento complementar, união e interseção, e o uso de árvores de possibilidades e tabelas. Estatística envolve coleta, organização e interpretação de dados, medidas de centralidade como média, mediana e moda, e medidas de dispersão como amplitude, variância e desvio padrão em nível adequado. Representações gráficas incluem tabelas, gráficos de colunas, setores, linhas e histogramas. Análise de dados envolve interpretar tendências, comparar grupos, detectar distorções e reconhecer manipulações, como escolhas inadequadas de escala. O professor precisa ensinar leitura crítica de dados, algo que aparece muito em questões contextualizadas. Modelagem matemática e resolução de problemas são cobradas como competência pedagógica e também como eixo de conteúdo. Modelagem é representar uma situação real por meio de variáveis, relações e equações ou funções, interpretar resultados e validar se faz sentido. Resolução de problemas envolve estratégias, compreender o enunciado, identificar dados incógnitas, escolher representações, fazer estimativas, testar casos, buscar padrões, usar desenhos e tabelas e revisar a solução. A banca valoriza conexões interdisciplinares, como modelar crescimento populacional com funções exponenciais, consumo de energia com função afim, variação de temperatura com gráficos, e análise de dados de saúde e clima com estatística. O ponto-chave é que a matemática escolar deve desenvolver competência de resolver problemas e argumentar, não apenas executar algoritmos. Metodologias de ensino de matemática são cobradas de forma direta. O ensino por investigação implica propor problemas desafiadores, estimular conjecturas, testar estratégias, justificar resultados e discutir diferentes caminhos. Materiais manipuláveis, como blocos, frações, tangram, sólidos e régua e compasso, ajudam a construir conceitos, especialmente em geometria e aritmética, mas precisam de mediação, não são brinquedo livre. Tecnologias digitais incluem calculadoras com critério, softwares de geometria dinâmica, planilhas, aplicativos de gráficos e simuladores, úteis para explorar funções, estatística e geometria analítica. Em prova, a resposta forte mostra que tecnologia deve ampliar compreensão e visualização, e não substituir pensamento. A avaliação deve ser formativa, verificar raciocínio, estratégias, comunicação matemática, interpretação e precisão, além de resultados, com feedback e replanejamento. Agora, a parte institucional do edital, que cai em questões objetivas.
Organização e funcionamento da SEDES-SC. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina é o órgão executivo responsável por formular e implementar políticas educacionais estaduais, administrar a rede pública estadual, orientar currículos e programas e acompanhar resultados. As gerências regionais de educação, as GERED, fazem articulação territorial com as unidades escolares, apoiando gestão e implementação de políticas. Sistema Estadual de Ensino. A Lei Complementar número 170 de 1998 organiza o sistema catarinense, definindo órgãos normativos, deliberativos e executivos. O Conselho Estadual de Educação exerce função normativa e deliberativa. A SEDE executa políticas e administra a rede. As escolas executam o trabalho pedagógico e administrativo via PPP, regimento, planejamento e avaliação, dentro das normas do sistema. Rede pública estadual envolve etapas e modalidades, com políticas e programas estruturantes conforme planejamento vigente, com responsabilidade forte do Estado no ensino médio e atuação em modalidades como EJA e Educação Especial na perspectiva inclusiva. O Plano Estadual de Educação organiza metas e estratégias prioritárias para o período decenal, orientando acesso, permanência, aprendizagem, equidade, formação e valorização, gestão e financiamento. Meta é o alvo, estratégia é o meio, monitoramento acompanha indicadores. Indicadores educacionais como aprovação, reprovação, abandono e distorção idade série são usados para diagnóstico e tomada de decisão. Em matemática, esses indicadores se relacionam fortemente a dificuldades acumuladas e lacunas de pré-requisitos. A resposta pedagógica correta envolve acompanhamento contínuo, recuperação paralela, ensino explícito de conceitos essenciais, uso de avaliação diagnóstica, intervenções por habilidade e planejamento de progressão, evitando que o aluno avance sem base. Avaliações externas como SAEB, em Santa Catarina. Avaliações como SAES e outros instrumentos produzem dados sobre habilidades e padrões de desempenho. A interpretação correta orienta planejamento e formação docente, com foco em habilidades como resolução de problemas, leitura de gráficos, proporcionalidade e funções. A banca pode cobrar que avaliações externas não devem reduzir currículo a treino, mas devem orientar intervenção pedagógica baseada em evidências. Financiamento da educação pública envolve Fundeb, transferências constitucionais e prestação de contas. Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica, sustentando remuneração e manutenção do ensino, com regras e transparência. Prestação de contas é obrigação legal e instrumento de controle social. Regime jurídico dos servidores. O servidor tem direitos previstos em lei, mas deve cumprir deveres como assiduidade, pontualidade, eficiência, urbanidade, respeito, cumprimento de normas, zelo pelo patrimônio público e sigilo quando necessário. Responsabilidades podem ser administrativas, civis e penais em caso de infrações. Fechando nossos estudos, a banca espera que o professor de matemática da SEDES-SC domine conteúdos formais, como números, álgebra, funções, geometria, combinatória, probabilidade e estatística, mas também demonstre visão de ensino, matemática como conhecimento histórico e lógico, aprendizagem por investigação e resolução de problemas, uso de tecnologias e materiais com intencionalidade, e avaliação formativa. Além disso, precisa compreender o funcionamento do sistema educacional catarinense, indicadores, avaliações, financiamento e deveres do servidor.